Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui para falar sobre as meias finais femininas de Roland Garros. Vamos ter Iga Swiatek contra Irina Zabalenka e também Louis Boisson contra Coco Gauff. O primeiro jogo é o jogo entre Irina Zabalenka e Iga Swiatek e, como sabem, temos aqui um jogo de estilos contrastantes. Temos uma Iga Swiatek que apoia-se muito na força da técnica, já a Irina Zabalenka na técnica da força. Por outras palavras, Iga Swiatek tenta controlar o jogo com uma variação de golpes, de pancadas, tenta impor também um jogo onde o adversário sente mais dificuldades em tentar perceber e se antecipar. Já a Irina Zabalenka é aquele jogo mais agressivo no fundo do corte, um serviço potente e também pancadas fortes logo na resposta para criar grandes equilíbrios e facilitar o ponto para a jogadora bielorrussa. No entanto, lá está, não será o primeiro jogo entre as duas e até o head-to-head acaba por favorecer tecnicamente a Irina Zabalenka se formos olhar para os últimos jogos. No entanto, quero salientar que são jogos numa superfície diferente e por isso temos que ter aqui uma análise também mais imparcial, porque o último jogo da Irina Zabalenka acabou em vitória em Cincinnati em agosto do ano passado por 2-0. No entanto, quero recordar que os últimos dois jogos em terra batida entre as duas favoreceu a jogadora polaca, com uma vitória por 2-0 e 2-1 em Roma 2024 e em Madrid também em 2024. Por isso, claro que aqui as condições são um pouco diferentes, principalmente de Madrid, mas ainda assim vai favorecer a Iga Swiatek, que é o seu estilo de jogo mais variável. O mercado não concorda com isso, porque o mercado dá o favoritismo à Irina Zabalenka, o que eu não concordo, muito honestamente. Acho que é um jogo equilibrado, um jogador que vai ser decidido no detalhe e parece-me que a jogadora que vai oscilar menos será a Iga Swiatek, porque tem mais capacidade no seu jogo para fugir dos momentos de maior pressão. A Zabalenka estará muito dependente da capacidade do seu serviço e a não capacidade ou a incapacidade da Iga Swiatek responder, e normalmente é uma jogadora que tem um bom return. Por isso a minha sugestão de aposta aqui será na vitória da Iga Swiatek a 2-0-7, parece uma odd a longo prazo com valor, parece-me que nessas condições ela ganha mais do que 50% dos jogos, por isso é uma odd que se traduz no longo prazo com valor. Outro mercado que podia ser interessante era o over 20 ou 21,5, mas o mercado, na minha opinião, está abaixo para aquilo que é as probabilidades que eu ofereço para um jogo relativamente longo ou com sets longos. Por isso, diria que o 21,5 tinha que estar na casa de um 72, um 74, está oferecendo um 72, é um modo que não compensa minimamente o risco. Partimos então para a segunda meia-final entre Louis Boisson e Coco Gauff, e antes de partirmos para a análise, há aqui um dado muito interessante, não sei se sabem, Louis Boisson basicamente uma semana antes do início do torneio, ou 2 semanas antes do início do torneio, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e acabou por ir para o hospital. Por isso, o que ela está a fazer, mesmo que tenha recebido um wildcard, é extremamente incrível. Porque, só para ter uma ideia, a última jogadora que chegou a meias finais de Roland Garros foi Marton Bartoli, se não estou em erro, em 2011. Por isso, uma jogadora com ele caro, uma jogadora que 15 dias antes do torneio começar estava hospitalizada por causa de uma ruptura de ligamentos, neste momento está numa meia final. É incrível. E basicamente, para quem não sabe porque é que ela recebeu um wildcard, a Louis Boisson acabou por ser premiada porque estava a viver uma fase muito interessante com 23 vitórias em 24 encontros em terra batida. Por isso era algo muito interessante. A tenista natural de Dijon acaba por estar aqui com todo o mérito e é uma jogadora que muitas vezes agarra-se claramente ao ambiente, à atmosfera francesa, não é? E o público francês é um público invasivo, é um público que muitas vezes parece que também está a jogar. Ela tem tirado partido destes momentos onde o público acaba por desconcentrar a adversária e ela tira partido disso e impõe a sua estratégia e a sua pancada predominante, que é a forehand. No entanto, vamos aqui falar um pouco daquilo que é os mercados, mas também falar daquilo que a Coco Gauff tem feito até aqui. Como sabem, a Coco Gauff é uma tenista que o serviço é QB, não é nada por ela, antes pelo contrário, ainda hoje contra a Madison Keys
teve enormes dificuldades e podia ter perdido o jogo, não perdeu porque a Mason Keys começa a disparar tenta disparar winners de todo o lado efetivo e acabou por cometer muitos erros não forçados, principalmente no final do segundo set, onde teve ali troca de breaks, embora a Coco Gauff teve por cima neste segundo parcial, mas ali na parte final tremeu um pouco e as coisas podiam ter sorrido à Mason Keys. Coco Gauff, uma jogadora completa, com uma boa movimentação, uma jogadora sólida naquilo que é a parte defensiva do seu jogo, e depois lá está, uma jogadora que é forte na longa troca de bolas. Por isso aqui a jogadora francesa vai ter de ter alguma capacidade de aguentar esta tal capacidade da Coco Gauff, prolongar os pontos e não errar. Já a Louis Boisson, uma jogadora que para muitos era desconhecida até aqui, uma jogadora agressiva, com serviço potente, uma jogadora que é resiliente, não há nenhuma bola por perdida, não desiste mesmo quando está em apuros. E lá está, a forma como derrotou a Mira Andreeva prova muito daquilo que eu acabei por dizer. Por isso, acredito que a Coco Gauff deverá explorar os movimentos ou a pressão de Louis Boisson. Já a jogadora francesa vai tentar aproveitar uma vez mais o ambiente e o público a seu favor e tentar, lá está, deixar a jogadora norte-americana desconcentrada e muitas vezes presa ao seu jogo de serviço. Em termos de mercados, não há muito para onde explorar. Na minha opinião, o valor acaba por estar do lado da Louis Boisson. No entanto, é uma meia-final. Muitas vezes a experiência nesses jogos é muito importante, mas diria que seria interessante o menos 12,5 da Coco Gauff está a 1,70. Isto o que quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Coco Gauff acaba por ganhar um 2-0, mas sem haver tie-breaks. Ou então perde por um 2-0 ou pelo menos por 2-1 e não consegue fazer 13 jogos, o que colocaria a nossa entrada como perdedora. Aqui o grande risco que essa aposta acaba por ter é a Coco Gauff muitas vezes no capítulo do serviço é uma jogadora que vacila e a Louis Boisson com o ambiente, com o público do seu lado, uma jogadora agressiva, uma jogadora que tem vindo a responder a jogadoras que também têm um serviço bastante bom, como o caso da Mirra, como outros casos, como a Pegula, por exemplo. E aqui a Coco Gauff poderá ter um dia menos bom e poderá perder ou então ganhar, mas acabar por ter que fazer mais do que 13 jogos para vencer essa jogadora da casa. Por isso fica a vosso critério. No entanto, o valor, na minha opinião, acaba por estar do lado da Louis Boisson. Podemos pensar aqui na questão do handicap mais 5,5 ou mais 6,5. Mas fica a vosso critério. No entanto, a única sugestão de aposta que eu dou neste ponto break será mesmo a vitória da Iga Swiatek. No entanto, quis falar um pouco da Louis Boisson, uma jogadora desconhecida, e passar aqui um bocadinho as informações que eu acho pertinentes para quem for trabalhar esse jogo. Pessoal, este foi o ponto break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui ainda em Roland Garros.